O rei Saul e a bruxa de Endor. Hoje falaremos sobre uma das coisas abominadas por Deus: a bruxaria. Em várias passagens da Bíblia, Deus, através de seus profetas, condena qualquer ato de bruxaria, sejam adivinhações, invocações de espíritos ou coisa semelhante. E em um momento de medo e desespero, o primeiro rei de Israel, o rei Saul, procura uma bruxa para falar com o falecido profeta Samuel. A Bíblia nos conta que o final da história foi terrível e cruel para Saul pela sua desobediência. Já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para alcançarmos um grande número de irmãos. Deixe nos comentários dicas para outros vídeos. Saul foi o primeiro escolhido por Deus para ser rei sobre Israel. Saul era filho de Quis, um homem de posses da tribo de Benjamim. O nome Saul, ou Saulo, em hebraico significa pedido a Deus. Em 1 Samuel 8, o povo de Israel disse que queria um rei, embora o profeta Samuel tivesse aconselhado o contrário. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, e o segundo, Abias. Eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: Dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram. Foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito, até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. 1 Samuel 8, versos 1 a 9. O capítulo 9 de 1 Samuel nos ensina como o Senhor ama seu povo, ao vermos que mesmo que o povo de Israel não tivesse seguido o conselho do Senhor, ele ainda assim os ajudou, inspirando seu profeta a escolher e preparar um rei para eles. Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: Este é o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo. 1 Samuel 9, versos 16 a 17. Após ser ungido como rei de Israel, Saul obteve várias conquistas, sendo um rei humilde e sempre seguindo os conselhos de Deus através do profeta Samuel. Samuel, o profeta de Deus mais influente na época, disse que Saul era pequeno aos seus próprios olhos durante essa fase inicial. Em sua primeira grande tarefa foi um grande líder. Deus estava com Saul e seus soldados e livraram a cidade da agressão amonita. Com esta demonstração de competência, Saul ganhou o apoio da nação e foi bem aceito como rei. Porém, com as conquistas veio o orgulho e a desobediência. Começou a se preocupar mais consigo mesmo, se esquecendo de Deus e do povo, o que lembra muito os líderes de hoje. De líder humilde acabou se tornando um péssimo rei, cometendo atos graves de desobediência. Saul começou a achar que podia caminhar sem Deus. Ele começa a fazer coisas sem consultar o profeta e passa a fazer do seu jeito, acreditando que alcançaria o mesmo resultado. Ele ofereceu sacrifícios sem autorização na batalha contra os filisteus. Os reis não tinham direito de oferecer sacrifícios a favor da comunidade. Os reis podiam oferecer sacrifícios por si mesmos, mas nunca pela nação. Isso era feito apenas pelos sacerdotes. E na batalha contra os amalequitas, recebeu ordens claras de destruir tudo daquele povo, não deixar nada. Saul arma emboscada contra os amalequitas e prevalece contra eles. Porém mantém vivo Agag, rei de Amaleque, e não sendo o bastante, também conserva o melhor das ovelhas, vacas e tudo o que havia de melhor em Amaleque. Somente as coisas vis e desprezíveis são destruídas. A partir daí, o Senhor fala a Samuel que havia se arrependido de ter posto Saul como rei. Deus não rejeitou Saul,
mas seu ministério, seu reinado, desobediência era e é inadmissível para aqueles que realmente querem servir a Deus e estar sob sua proteção. Quando Samuel vai ao encontro de Saul e vê que ele poupou parte do rebanho e o rei dos amalequitas, ele tenta se justificar. Saul se justifica para Samuel a respeito dos rebanhos, porque o povo poupou, para as oferecer ao Senhor. Ainda tentou colocar a culpa no povo, se esquecendo que ele era o líder. Aí Samuel diz a sábia frase: obedecer é melhor que sacrificar. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: vai e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. 1 Samuel 15, versos 17 a 23. Após esse episódio, Deus abandona Saul. Ao desobedecer, Saul teve seu reinado cancelado. No versículo 35 é dito: nunca mais Samuel viu Saul até o dia de sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Essa desobediência foi a gota d'água, pois Deus retiraria o seu espírito de Saul. A ruptura entre Deus e Saul é sem dúvida uma das mais tristes ocorrências nas Escrituras. Os últimos anos de Saul foram profundamente trágicos, pois ele passou por períodos de profunda depressão maníaca. No entanto, foi Davi, um jovem trazido para a corte do rei, que acalmava o rei perturbado ao tocar música, que temporariamente restaurava a sua sanidade. Porém, ao perceber o potencial de Davi, começou a persegui-lo. Por causa disso, os filisteus viram ali uma oportunidade para atacar Israel. Samuel já havia falecido, e Saul, ao ver a invasão dos inimigos, fica desesperado e faz o improvável. Ao ver o acampamento dos filisteus, Saul inquietou-se e teve grande medo. E consultou o Senhor, o qual não lhe respondeu nem por sonhos, nem pelo Urim, nem pelos profetas. O rei disse aos seus servos: procurai-me uma necromante para que eu a consulte. Há uma em Endor, responderam-lhe. 1 Samuel 28, versos 5 a 7. Ele, que havia expulsado todos os feiticeiros e videntes de Israel, se disfarça e sai na calada da noite até Endor para encontrar algum feiticeiro ou bruxa que traga o espírito de Samuel. O pecado de poupar Agag, o rei amalequita, parecia ameno. Agora Saul estava realmente buscando ajuda do ocultismo em sua hora de desespero. Esta foi a conclusão lógica de seu pecado anterior. Saul encontra a feiticeira e instrui a bruxa a evocar Samuel, uma vez que o profeta Samuel tinha morrido recentemente. Então surge um espírito que afirma ser o profeta. Não sabemos se Deus permite que isto aconteça, ou se é algum demônio se passando por Samuel. Mas isso não traz nada de bom para Saul. O espírito proclama que o Senhor vai entregar Israel juntamente contigo nas mãos dos filisteus. Amanhã, tu e teus filhos estareis comigo, e o Senhor entregará aos filisteus o acampamento de Israel. 1 Samuel, capítulo 28, verso 19. Ao ouvir isso, Saul entra em pânico e desespero. Perde as suas forças e raciocínio. A história de Saul termina no dia seguinte com sua morte em glória na batalha contra os filisteus. Seus 3 filhos morreram com ele. Fica a lição para todos nós. A frase sábia do profeta Samuel: a obediência é melhor do que o sacrifício,
e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Depois de se afastar do Senhor vivo, Saul ficou tão desesperado que buscou orientações de um homem morto. Não adiantou nada, pois ele e seus filhos morreram no dia seguinte. Obrigado por assistir até o final. Esperamos que tenha aprendido algo sobre a Bíblia hoje. Nos ajude dando like no vídeo, se inscrevendo no canal e compartilhando. Até o próximo vídeo. Que a paz de Deus esteja com vocês.